Warren Buffett, né, o lendário investidor e empresário que é conhecido por sua habilidade de priorizar. Ele é famoso por criar a lista de 25 metas, escolhendo as 5 mais importantes e descartando o restante. Essa abordagem ajuda a manter o foco que é verdadeiramente significativo para os investimentos, no caso dele. E é sobre isso que nós vamos falar, foco. Outro exemplo, Bill Gates. Pois é, esse cofundador, né, da Microsoft, Bill Gates, ele também é adepto à priorização. Ele é conhecido por seguir aquela famosa regra dos 5 minutos, onde se compromete a tomar uma decisão sobre algo em 5 minutos ou menos, para evitar a procrastinação e manter aquele fluxo de trabalho rodando, certo? Elon Musk, eu estou trazendo aqui alguns exemplos para que você fale, nossa, por que é tão importante priorizar? Pois é, esse CEO da Tesla, Elon Musk, ele é famoso por uma capacidade de gerenciar várias empresas simultaneamente e precisa de muito foco, não é mesmo? Ele divide o seu dia em blocos, dedicando cada bloco para uma empresa específica. Isso ajuda ele a garantir que cada projeto que ele tem receba uma atenção. Percebe? É sobre isso, prioridade. Se você quer aprender a priorizar, essa palavra prioridade, ela tem raízes latinas, né? Ela deriva de prior, que significa primeiro. Coloca muito claro na sua cabeça o que vem primeiro. Esse conceito de prioridade, ele está profundamente enraizado nessa organização de tempo que eu sempre falo aqui, onde se destaca a importância de você dedicar aqueles recursos limitados ao que é significativo para nós, ou crítico para nós. Priorizar efetivamente envolve identificar o que é mais importante e focar todos os seus esforços naqueles elementos chaves. Priorizar, claro, são essenciais para uma vida equilibrada e produtiva. Vamos falar sobre alguns benefícios. Eu já comecei a falar, né? Sobre priorizar. A primeira é produtividade, eficiência. É quando você tem resultados, certo? Tomadas de decisão mais rápida, quando você prioriza ou você toma uma decisão mais rápida. E nós sabemos o quanto isso é importante. Redução de estresse e sobrecarga. Tá todo mundo sobrecarregado hoje em dia? Pois é. E claro, quando você prioriza, você melhor gerencia os seus recursos. E tudo isso vai te fazer com que você tenha mais oportunidades de sucesso, mais satisfação e realização. Isso é o que você ganha aprendendo a priorizar. Mas como então aprender a priorizar de verdade? Vamos falar sobre isso? Isso é um desafio, mas é uma habilidade. Comece pelo autoconhecimento. Eu sempre falo, conheça a ti mesmo, né? Essa reflexão diária que eu proponho aqui, reserve um tempo, todos os dias, 5, 10 minutos, para você refletir sobre as suas metas, seus objetivos. Isso vai te ajudar a manter o foco no que realmente é importante. Veja, repita todas as suas metas todos os dias, para você não dispensar com facilidade. Esse é o primeiro ponto do meu método Copar. Sede clareza, onde eu ensino você sobre autoconhecimento também. Quando você tem clareza do que você quer, fica muito mais fácil você atingir. Faz sentido para você? Mas como identificar os seus valores? Conhecer os seus valores fundamentais ajuda, claro, a você priorizar. Todas as áreas da sua vida merecem atenção. Se a família, por exemplo, é um valor central, suas prioridades devem refletir isso. Para te ajudar a identificar seus reais valores, que essa é uma dificuldade, analise suas decisões. Quando você teve que fazer uma escolha, qual foi a sua opção? Esse exercício, ele vai te dar uma contribuição de qual caminho que você normalmente toma. Funciona mais ou menos assim.
Quando você está em uma bifurcação, vamos colocar bem simples, ok? Quando você está numa bifurcação, trabalho, família, corpo, amigos, vamos colocar algumas. Qual que você escolhe? Ah, eu vou para a igreja ou eu vou para aquela família? Eu vou para... Qual é o caminho que você escolhe? Essa decisão, ela vai mostrar muito sobre você, sobre os seus valores. Quando nós falamos sobre autoconhecimento, você fala assim, nossa, Tati, é muito fácil falar, né? Eu ouço bastante isso. É muito fácil falar, ai, conheça a ti mesmo. E tem gente que só vai se conhecer quando tá lá no leito de morte. Você fala assim, poxa vida, eu sou assim, poderia ter dado o braço a torcer, eu poderia ter sido menos rígida, eu poderia ter sido, sei lá, qualquer coisa, certo? Eu não sei qual é a sua vivência aí, mas o fato é o seguinte, essa é uma recomendação que eu faço, que eu executo. Não deixa para depois, para você analisar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você precisa lutar por, sabe? Você fala assim, nossa, eu acredito na minha família, eu acredito na minha família, então eu vou lutar por ela. E o que é lutar por ela, né? É você colocar ela como prior, eu não acabei de falar o significado? Prior, como primeiro. Você faz primeiro aquilo. Família, saúde, trabalho, seus relacionamentos, quais são ou qual é a sua prioridade. Você precisa saber se você quer priorizar, se você quer tomar decisões mais rápidas, você precisa saber quais são as suas prioridades. Então eu te recomendo esse exercício que eu acabei de falar. Pega um papel e uma caneta e analisa as situações que você tomou nessas últimas semanas. Você fala, nossa, quando eu tive que escolher, o que eu escolhi? E coloca lá no papel. E você vai começar a encontrar padrões. Desses padrões você vai começar a se compreender com mais profundidade. Esse é o primeiro ponto, é a clareza que eu sempre falo aqui, para você aprender a ter claro aquilo que realmente você gosta, você te satisfaz, você deseja, enfim, certo? E para você definir prioridades, você precisa ter metas claras. Estabeleça metas específicas, mensuráveis, para orientar essas suas escolhas diárias. Isso ajuda você a evitar distrações. A apresentadora Oprah Winfrey, né, por exemplo, ela é uma defensora da importância de estabelecer prioridades claras. Ela fala isso. Ela acredita que criar uma intenção para você, o seu dia, identificando o que é mais importante e dedicando a sua energia para aquilo. Essa é a fase 3 do meu método, que é a parte do planejamento, e onde nós temos um direcionamento, certo? Eu dei apenas um exemplo famoso, tá? Uma ferramenta eficaz que eu ensino a usar nessa fase 3 é a matriz de Eisenhower. Use uma ferramenta para você classificar as tarefas em quadrantes. O que é importante, o que é urgente, o que não é urgente e o que não é importante. Quando você se concentra, certo, no que realmente é importante, você aprende a priorizar. É sobre isso. E dessa forma, fica mais fácil você se concentrar e gerenciar melhor o seu tempo. Aliás, a sua vida, certo? Ao priorizar, automaticamente nós precisamos eliminar distrações. Isso é automático. Então, identifique o que rouba o seu tempo, a sua energia, para que você realmente consiga se focar, tá? Começa a reduzir tudo isso e elimine essas distrações. Use a tecnologia para te ajudar. Bloqueia a sua agenda, diga não e comunique-se melhor. Tudo isso vai aumentar a sua performance no quesito eliminar distrações. E acredite, hoje nós precisamos. Outra técnica de produtividade que eu sempre ensino e traz muito resultado é a técnica Pomodoro.
que é a técnica que trabalha em blocos. Você se concentra seguidos de pausa. Isso faz com que a sua produtividade aumente e aumenta o seu foco. E você gradativamente vai aumentando o seu tempo de execução. Funciona mais ou menos assim. Quando você tem 4 tarefas, vamos colocar. Aí eu tenho 4 tarefas. Eu já apresentei aqui um estudo de caso onde você fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue concentrar suas energias e você perde mais tempo. Porque até você parar para focar naquilo, voltar, parar para focar naquilo outro, voltar, você perde mais tempo. Então, sim, o foco exige que você faça uma coisa por vez. Uma tarefa por vez. E essa técnica Pomodoro, que nós sempre falamos e realmente ela funciona, é você sentar e falar assim, olha, agora eu só vou ler meus e-mails, eu vou pegar 20 minutos só para responder meus e-mails. Estou dando um exemplo. Eu vou pegar 20 minutos só para ler. E você não vai fazer mais nada. Eu vou pegar 10 minutos para fazer meditação. Eu vou pegar 10 minutos para poder fazer a minha autorreflexão. Daí você vai lá e senta e faz. Você coloca isso no despertador, aí no cronômetro para você. A técnica Pomodoro, ela fala isso. Pega uma tarefa e se concentra naquele período. Depois faz uma pausa. Depois se concentra de novo numa próxima tarefa. Depois faz uma pausa. Porque daí você coloca o foco total. Coloca a sua energia. Eu estou colocando aqui estratégias para você aprender a ter foco. E mais uma vez, é uma habilidade. O que eu quero dizer com habilidade? É que você treina. É como um músculo, como nós sempre falamos. Quando você chega na academia, você não consegue, pela primeira vez, né? Você não consegue carregar 10, 20 quilos. Não. Você pega um, às vezes nenhum. Às vezes você vai com o peso do braço mesmo, por exemplo, certo? Você vai aumentando gradativamente. Essa técnica Pomodoro é exatamente isso. Quando você vira e você fala assim, Tati, eu não consigo ficar 10 minutos, 20 minutos lendo, é muito tempo para mim. Pois é, o que diz a técnica Pomodoro? Começa com 5 minutos, foco total. Depois você aumenta para 10. Depois você aumenta para 15. Porque você fala assim, nossa, eu precisava de mais tempo, né? Pois é. Então vai gradativamente aumentando esse tempo, conforme o seu ritmo. Só que é claro, você precisa se puxar. É a mesma coisa, você vai na academia, você fala assim, olha, eu coloquei 5 quilos, mas tá levinho, mas eu vou manter os 5 quilos. Não, você precisa se puxar. Aí vai do bom senso, aí vai da vontade de você crescer, aí vai do seu, né, autogerenciamento, certo? São algumas estratégias para você aprender a ter foco. Então qualquer pessoa consegue ter foco, ok? A próxima estratégia é aprender a dizer não. Nossa! Pausa dramática, porque isso realmente é delicado. Exige maturidade, enfim. Mas nós precisamos aprender a dizer não para aquilo que não nos convém naquele momento. Priorize as suas tarefas. Quando você diz sim para alguma coisa, você automaticamente está dizendo não para outra coisa. E é normal, tá? Escolha com sabedoria onde você vai investir o seu tempo e a sua energia. Se não for um sim óbvio, então é um não, certo? Quando você faz isso, você ganha, é libertador, tá? É libertador, porque você está dizendo não, você fala assim, nossa, ai, vamos para aquele lugar, Tati, mas eu vou perder oportunidades, Tati, mas assim eu não experimento mais a vida, será? Eu vou te fazer uma provocação, será? Eu vivenciei muito isso. Quando meu filho nasceu, eu comecei a dizer não para muita coisa. Por quê? Porque as pessoas gostam de sair muito tarde, as pessoas gostam de dormir tarde. Eu não, eu sempre fui de dormir cedo e acordar cedo.
E com criança não dá para sair à noite. Então eu disse muito não. Eu deixei de receber convites. Tiveram algumas amigas que falaram assim: nossa, Tati, eu nem te chamei. Por quê? Porque eu sei que você não vai à noite, assim, é muito tarde com a criança. E eu não fui, eu não ia. Ah, mas eu deixei de aproveitar. Não, essa minha amiga me chamou à tarde. Percebe? Pra gente passear à tarde. Então, acredite, tudo se resolve. Quando é para acontecer, vai acontecer. Principalmente quando você mantém o seu foco. Quando você mantém o seu respeito com os seus valores. E deixa eu fazer um adendo aí. Quando você se respeita, as pessoas passam a te respeitar. Isso é fato. Quando você fala assim, olha, não vai dar. Eu estou no momento família agora, por exemplo, e eu não vou conseguir te atender. As pessoas passam a te respeitar. Por quê? Porque você está dizendo que você tem um comprometimento com aquilo, que aquele é um valor seu. E é maravilhoso para as pessoas. Falar assim, nossa, ela está seguindo os valores dela. Eu também quero seguir os meus. E acredite, isso impõe muito respeito. Isso impõe muito respeito. Então, se você tem medo de dizer não, tem medo de, por exemplo, estabelecer limites, acredite, você vai ganhar com os seus relacionamentos, certo? Aí é um plus que priorizar ele proporciona para nós. Você acaba ganhando nos seus relacionamentos, porque as pessoas passam a te enxergar com outros olhos, com olhos de maturidade, com olhos de uma pessoa que sabe o que quer. É diferente. Você tem confiança, olha só, o que priorizar, que está por trás, né, do fato de priorizar. Então sim, diga não, sabe, com respeito, com educação, estabeleça limites. Não tenha medo de você estabelecer limites saudáveis. E isso inclui limite de tempo emocional, limites físicos. Quando eu me referi há pouco sobre comunicação, é exatamente esse o intuito, é você falar, colocar limites, falar assim, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Simples. Vale lembrar que nós mudamos o tempo todo, nós transformamos e os nossos valores e prioridades também tendem a modificar de acordo com as fases de nossas vidas, né? Então, portanto, uma outra recomendação é revise regularmente as suas prioridades, as suas metas, os seus valores. Semanalmente ou mensalmente, analise tudo aquilo que você colocou lá no papel, sabe? E faça ajustes conforme necessário. Afinal, a vida é dinâmica, né? E essas prioridades, elas podem mudar. Uma flexibilidade é uma característica crucial para que a gente mantenha nossos resultados, ok? Próxima recomendação é celebre as suas conquistas. Reconheça os seus sucessos cada vez que você alcançar. Isso vai te manter motivado, isso vai te manter fazendo, executando. Porque muitas vezes nós não temos poder de ação porque nós não enxergamos aquilo que nós estamos gerando de resultados. Vamos fazer um exercício claro, tá? Para te deixar mais clareza. Lista as suas tarefas diárias. Cria uma lista de tudo que você precisa executar. E coloca como prioridades, vamos lá. Se pergunte constantemente. Isso contribui para o meu objetivo principal? Se você tiver uma resposta não, então repense a importância daquela tarefa. Se você tiver uma resposta sim, você continua executando. Isso vai te dar direcionamento, certo? E é claro, priorizar é você ter um equilíbrio de vida. Reserve um tempo para descansar, para você cuidar de você, da sua saúde. O mente e corpo saudável aumentam a sua capacidade de priorizar. Isso é fato, isso é comprovado por ciência. A meditação, o mindfulness, né? Essas práticas ajudam a acalmar a mente e a nos focar no presente. E
é uma recomendação muito forte que eu faço para que você consiga aprender a priorizar. Ao manter as suas prioridades claras, você direciona a sua energia para o que realmente importa. Isso não só aumenta a sua produtividade, você começa a fazer mais, porém também traz um senso mais profundo de realização e do seu propósito. Você passa a confiar mais em você. Acredite, isso vai te dar poder. Vamos falar sobre algumas técnicas agora de gerenciamento de tempo. Nós falamos da técnica Pomodoro, certo? E vários estudos científicos têm examinado a eficácia de várias técnicas de gerenciamento de tempo. Como, por exemplo, você trabalhar em blocos, como nós falamos, você focado. Outra regra é aquela regra dos 2 minutos, né? Para você realizar imediatamente aquelas tarefas que levam menos de 2 minutos. A terceira técnica é a técnica do 80-20, para você se concentrar nas atividades que geram 80% dos resultados. Quando você fala assim, olha, essa atividade específica, ela me gera mais resultados, então eu vou me focar nela. São 3 técnicas que eu acabei de falar para que você aprenda a ter mais foco, certo? O foco, ele é no dia a dia. Você vai aprendendo com a rotina, executando. E uma coisa que eu recomendo, uma prática, né, que eu recomendo, é você pega uma tarefa específica, por exemplo, vamos supor que você fez essa lista aí, tá? Que eu acabei de recomendar, e você fala assim, Tati, eu coloquei várias coisas que eu executo, só que tem algumas coisas que eu não consigo executar e eu gostaria de executar. Eu vou colocar um exemplo, o fio dental. Eu quero aprender a inserir no meu dia a dia o fio dental. Por quê? Porque eu tenho foco na minha saúde, a saúde é um valor e eu sei que eu estou em déficit, eu sei que eu estou devendo essa parte para mim, certo? Autocuidado. Como é que eu faço? Eu tenho a correria do dia a dia? Pois é. Quando nós falamos de foco, nós precisamos usar nosso tempo de forma inteligente. Por isso que nós falamos sobre essas técnicas que eu acabei de falar. Uma das formas de você usar o seu tempo com inteligência é você atrelar novos hábitos com hábitos que você já executa. Por exemplo, se eu quero aprender a usar o fio dental, eu atrelo a escovação. Todas as vezes que eu escovo os meus dentes, eu vou lá e passo o fio dental. Eu coloquei isso como regra para mim. Então eu vou lá e faço. No começo, você fala assim, nossa, eu esqueci, escovei, só que aí você vai lá e deixa o fio dental bem na sua frente, do lado da escova, E você vai lá, você vai se lembrar. A primeira vez, esqueceu a segunda, lembrou a terceira. E com o passar dos dias, você vai aprendendo a executar, a colocar aquele novo hábito na sua rotina. E quando você passar 2, 3 semanas, você perceberá que você estará um pouco mais presente para aquele hábito. Você fala, nossa, eu estou executando aquilo com mais facilidade. Então, quando você começa a executar aquilo com mais facilidade, você para de ficar criando diálogos internos e falando, não, agora não, não quero fazer aquilo, porque uma das coisas, eu deixei por último, né, o melhor, uma das coisas que realmente dissipam a nossa energia, acabam com o nosso foco, é esse diálogo mental. Quantas vezes você colocou no papel, nossa Tati, tudo isso que você acabou de falar, eu já sei. Eu já tenho metas muito claras, eu sei o que eu quero, mas dá ruim. Eu tentei executar várias vezes e eu não consigo. Por quê? O que está acontecendo comigo? Está acontecendo que você fica dialogando. Muitas vezes. Tem grande chance de que seja isso
o maior problema. Por que eu estou falando isso com bastante certeza? Porque eu sou ser humano e eu tenho esses diálogos internos, né? Deixa eu fazer um entre parênteses aqui, né? Eu tenho esses diálogos internos. Daí eu falo, não, mas eu não quero. Eu falei que eu ia pra academia, mas eu não quero ir pra academia agora. Eu tô cansada, você não sabe que eu tô cansada? Eu tô conversando comigo. Sabe? Não faz sentido, eu não quero, eu não vou. Mas eu me propus. Então, esse comprometimento com a sua verdade, com a sua felicidade, com a sua vida, isso faz toda a diferença. Então, quando começar aquele diálogo interno, você fala assim, começou aquela tentação, né, de fazer alguma coisa que não está de acordo com o que você se propôs a fazer. Você simplesmente cria uma frase. Criar uma frase. Por exemplo, você pode falar, se fosse fácil, todo mundo faria. Quantas vezes você fala assim, nossa, mas eu tô cansada? Eu falo. Infelizmente, eu queria ser uma Supergirl e falar assim, não, mas eu não caio nisso. Eu caio muito. Quantas vezes eu falo, eu não quero fazer isso porque eu tô cansada. Eu falo. Mas daí eu falo pra mim também. A frase, que é a recomendação que eu estou fazendo para você, que é o que eu aplico, que é o que eu ensino no meu método Copar, certo? Se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo teria aquela vida abundante, todo mundo teria aquela vida épica. Por que eu estou tendo dificuldades? Porque faz parte do processo. O sucesso, ele é um processo. Mas eu tenho TDAH, Tati, você não sabe da minha vida, eu não consigo ter foco. Procure um especialista, se nutra de forma adequada, cuide de você. Quando eu falo sobre criação de hábitos, quando eu falo sobre crie uma rotina saudável, que isso faz parte, eu falei um pouco aqui sobre você cuidar de você, se concentrar. Tudo isso faz com que a sua energia, com que seu corpo esteja focado naquilo que realmente importa, que é a sua felicidade. Daí você consegue manter o seu foco, você consegue manter as suas verdades, os seus valores e você consegue parar de procrastinar. Porque nós somos seres humanos, nós deixamos muito para depois, certo? Infelizmente, eu queria falar que não, mas então cria uma frase. Se fosse fácil, todo mundo faria. Ou eu não sou todo mundo, então eu vou fazer. Eu vou bater no peito e marcar um gol. Por quê? Porque é pra mim aquele gol. Aquele gol de eu vou optar pelo alface e rúcula ao invés de comer um pedaço de bolo. Isso é um gol. Eu vou optar por ir pra academia ao invés de sentar e assistir um filme qualquer, uma novela qualquer ou qualquer coisa que não me agregue. Isso é um gol? Percebe? Então, quando você faz escolhas, quando nós falamos de foco, né, são tomadas de decisões. Quando você faz escolhas para você, visando o seu bem-estar, são outros 500. Então, cria essa frase para você, para que você consiga ter mais foco, mais direcionamento, mais poder de ação. E é sobre isso. O foco, ele vai te dar mais tempo. Ele vai te dar mais tempo. Quando você coloca as tarefas semelhantes juntas, por exemplo, eu vou sentar para ler meu e-mail. Depois eu poderia colocar uma tarefa para ler. Já que eu estou sentada, eu vou manter o meu status aqui de sentado. A hora que eu levantar, eu posso fazer uma tarefa de movimento. Então assim vai. Quando você separa em blocos e você executa em blocos as suas tarefas, fica muito mais fácil de você conseguir, fluidez. Percebe? Fluidez no seu dia. O seu dia flui com mais naturalidade e tudo aquilo que você colocou no papel, você consegue executar. É claro, se você não exagerar, né, no papel, né? Eu digo porque muitas vezes eu exagero. Falei, nossa, eu não sou a Supergirl para poder executar tudo aquilo, né?
mas, fazendo entre parênteses aqui, né? Mas, sim, há grandes chances de você conseguir executar aquilo que você colocou no papel. E é claro, né? Nós precisamos sempre nos puxar, sempre exigir um pouco mais. Por quê? Porque nós tendemos a ficar naquela zona de conforto. Ah, é muito mais gostoso, né? Você fala assim, ah não, eu não quero ler, eu vou assistir um programinha mais leve. É mais fácil, não é? Pois é. Muitas vezes nós optamos pelo mais fácil. Não tem nada de certo, nada de errado. Aqui não tem crítica, aqui tem. Se você quer melhor, você precisa fazer melhor, fazer mais e melhor, certo? É sobre isso. E o foco, ele se faz necessário quando nós queremos fazer mais, quando nós queremos ter alta performance. Ninguém com alta performance faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ah, eu quero aprender o esporte, eu vou me matricular em vários esportes. Não, você não vai ser bom em nada. Se você não quer ser bom em nada, tá tudo bem. Então você está no caminho certo. Agora, se você quer aperfeiçoar, você fala, não, Tati, mas eu quero só conhecer os esportes. Tudo bem. Então é um caminho. Você matricula em 5 esportes lá, se você tem tempo, matricule e vai lá. E vai brincando de aprender os esportes. Agora, quando você realmente quer se aperfeiçoar, você quer melhores resultados naquilo, aí você precisa se focar, certo? E exige eliminar aquelas distrações que nós sempre falamos. Isso é ter foco. Utilize essas estratégias, todas essas estratégias que eu acabei de falar, e você vai performar melhor, você vai ter melhores resultados. É sobre isso. E para quê? Para que você seja feliz. Esse é o propósito de tudo na vida. Por que eu sento aqui para poder falar estratégias? Para você ter uma vida mais leve, ter uma vida mais fluida, com mais resultados. Bora lá então? Agora é com você.